Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como utilizar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e esse é o vídeo com as previsões 2025 para quem tem um ascendente em Áries. E aqui já vou deixar bem claro, direto e reto, como quem tem o ascendente em Áries gosta, que os vídeos das previsões 2025 são feitas com base nos ascendentes. E por que os ascendentes? Porque o ascendente é o ponto mais importante do nosso mapa. Eu sei que o Sol é popular, né? A questão do signo solar ficou muito popular, mas aí é uma signologia, não é astrologia, tá bom? O ascendente é o ponto mais importante do nosso mapa. O ascendente representa o próprio corpo físico, a própria pessoa, a motivação dessa pessoa, o que movimenta essa pessoa, e além disso, é a partir do ascendente que a gente divide o mapa astrológico nas áreas, nas 12 casas, nas áreas da vida. E é a partir dessas áreas da vida que a gente faz uma previsão, a gente consegue entender quais são os temas, quais são os assuntos que podem aparecer, que podem ser mais relevantes para o seu ano de 2025 e como você administra esses assuntos, aí depende, claro, da configuração do seu mapa. Então, aqui nesse vídeo eu vou trazer datas para você prestar atenção, temas que podem surgir, algumas questões mais tensas, outras questões, outros momentos mais fluidos, mas aí a configuração, como que você vai administrar isso, depende do seu contexto de vida e da configuração do seu mapa astrológico, porque a astrologia, ela é sim individualizada. Não tem uma previsão que sirva para todo mundo, tá bom? Aqui eu vou trazer os principais temas, assuntos e como eles podem se desenrolar para você nesse ano de 2025 que tem um ascendente em Áries, tá bom? Então, vamos ver quais são as principais tendências e pontos importantes para você que tem o ascendente em Áries observar em 2005. Vou trocar a tela aqui. Bom, aqui está o mapa por divisão de signos inteiros, ou seja, a gente tem Áries na casa um, Touro na 2, Gêmeos na 3, Câncer na 4 e por aí vai, tá bom? Só para você entender aqui e acompanhar na tela também. Então, a gente sabe que o ano abre, né, com Marte retrógrado, passando aqui pela sua casa 5 em Leão, mas logo a partir do dia 6 de janeiro, ele já volta aqui para a área de Câncer, que é a casa 4 do seu mapa. E ele volta para essa área, que é uma área onde ele já esteve entre setembro e novembro de 2024. Então preste atenção. O que que é a casa 4? A casa 4 é um local relacionado à vida privada, à vida íntima, à privacidade, família, a relação com os pais também a gente avalia pelas questões da casa 4, questões de moradia, ou seja, a casa, o lar, o ambiente onde você vive. Então, atenção, porque Marte retrógrado transitando aqui pela casa 4, atenção para possíveis conflitos, desafios relacionados a esses temas. Lembra que a retrogradação não traz assuntos novos. E talvez você precise resolver algumas questões que surgiram naquele momento ali, especialmente entre outubro e novembro. Então, às vezes, aquele momento ali quando Marte voltar para Câncer, a partir do dia 6 de janeiro, comece a prestar atenção que, de repente, alguns temas que já se manifestaram antes ficam mais evidentes para você resolver. Pense duas vezes, aqui um pouquinho de cuidado e cautela, especialmente antes de entrar em conflitos, porque aqui, às vezes, uma coisinha que parece simples pode tomar proporções maiores ou até mesmo levar mais tempo para ser resolvida. Sabe aquela coisa que eu acho que é só uma briguinha, uma discussão, não vai dar em nada, só que a gente está com Marte em Câncer, que é uma debilidade para o Marte, que as questões podem ficar mais no defensivo, no passivo-agressivo, então todo mundo meio da defensiva. Então, às vezes, uma questão que eu acho que é pequena, que eu não me importo tanto, quando eu vejo ela ganha uma proporção muito maior, até porque Marte, né, a retrogradação termina no dia 23
de fevereiro, mas Marte só sai de Câncer na segunda quinzena de abril, quando ele entra em Leão de novo. Então são 4 meses, né? Janeiro, fevereiro, março e abril, que esse Marte estimula essa casa 4 do seu mapa. Lembra que Marte também representa você, afinal de contas é o regente do teu ascendente em Áries. E avaliar as condições de Marte no teu mapa natal pode ajudar a entender como esse período vai se apresentar para você, bem como a tua própria capacidade de administrar essas tensões que podem surgir nessa vida familiar, nessa vida privada, nessa vida mais íntima. Também é um período de ter um pouquinho mais de atenção em relação a dívidas, investimentos, financiamentos, afinal de contas, Marte também rege a área 8, que era de Escorpião, do seu mapa. Então, um pouquinho de cuidado e cautela para não cometer atos de maneira impulsiva. Ao mesmo tempo, como a casa 4 também representa na astrologia finais de ciclos, né? Ela representa o início da vida e também o final da vida. Pode ser um momento interessante de mudança, de virada de página nesse momento. Se você já passou ali dos 30, 40 anos, tenta lembrar o que aconteceu ali há 15 anos, por volta de 2010, porque esse ciclo de Marte tem conexão com esse momento do tempo, tá bom? Então aqui não são as mesmas situações, mas os temas podem ser parecidos. Bom, depois de Marte trazer essa agitação para casa 4, a partir de junho, dia 9 de junho, é Júpiter em Câncer que entra nessa área aqui. E Júpiter tem uma característica benéfica, diferente de Marte, né? Marte está ligado a poder de ação, força, mas também pode trazer questões de cortes, né? Brigas, desentendimentos. Júpiter já tem uma natureza completamente diferente de Marte. E ele também está muito bem posicionado quando está em Câncer, ele está na sua exaltação. E é ele quem vai ficar nessa casa 4 a partir de junho de 2025 até 2026, até maio de 2026. Então, aqui, dependendo das situações e de como você administrou o que surgiu nesse primeiro trimestre, você pode sentir um alívio ou então, até uma maior facilidade para resolver as coisas. Aquilo que estava meio tenso, meio truncado para resolver, depois, quando o Júpiter entrar aí na sua casa 4, a tendência de maior fluência. Sabe quando a gente percebe, muitas vezes assim, pode ser uma coisa bem sutil, tá bom? Os benefícios por não ter comprado aquela briga, ou então, se a gente teve que brigar, tomar uma decisão, né, fazer um corte, a gente se dá conta depois que ele foi necessário, que ele foi bem pensado. Bom, Júpiter passando pela casa 4 a partir de junho, ele abre um período de renovações e de mudanças que podem ser positivas para essa área da vida, tá bom? Então pode dar até uma melhorada nesse ambiente familiar se teve alguma tensão que ficou mais complicada ali no início do ano. Você que tem um ascendente em Áries também tem muitos movimentos importantes na casa 1, que é, ou seja, no próprio ascendente. Representa você, a sua motivação, as suas necessidades, as suas vontades, a saúde, o corpo, a vitalidade, a aparência. Começando pelo finalzinho de março, ali, 29 de março, quando vai ter o eclipse final em Áries. E desde outubro de 2023, ou seja, não são pautas novas, está mexendo aí esse eixo 1 e 7 do teu mapa, né? Que é o eixo dos relacionamentos. É o famoso eu e o outro. Eu na casa 1, o outro na casa 7. Independente do seu status de relacionamento, a casa 7 são todos os outros com os quais a gente se relaciona. Não precisa ser necessariamente o casamento em si. É a casa do outro, tá bom? O eclipse solar do dia 29 de março, ele vai fechar esse processo, né, que já está ativo desde outubro de 2023, e pode fazer com que você perceba muitas vezes, como é o último eclipse, né, aquele que traz ali o desfecho da situação, você começa a perceber a necessidade de um novo direcionamento. Aqui mais ligado, né? Ele está caindo na área de Áries, que é a casa 1. Então, é a casa 1 do seu mapa. Então, a necessidade, muitas vezes, ligada à tua própria vontade, à tua jornada de vida, muitas vezes buscando até uma maior autonomia nas decisões e ações.
Mais ou menos ao mesmo tempo, no mesmo período ali temporal, do finalzinho de março, ali entre março e abril, a gente vai ter a retrogradação da Vênus entre essas áreas 1 e 12 do teu mapa. Aqui sim tem um potencial para mudanças, inclusive lembra que a casa 1 é o corpo, então às vezes até uma mudança na aparência física, se tiver no teu contexto, ou então algo mais de dentro para fora, na forma como eu me apresento para as pessoas, como eu tenho me apresentado para os outros. Como também pode trazer, sim, às vezes pessoas importantes do passado de volta, porque lembra que a Vênus comanda a sua casa 7, que é a área de Libra do seu mapa. Ainda estimulando a casa 1, a gente tem a partir do dia 25 de maio o ingresso de Saturno em Áries. E é uma amostra do próximo ciclo que vai se consolidar lá na frente, em 2026, quando ele vai ficar 3 anos em Áries. Então, Saturno, bom, ele pode trazer um pouquinho mais de compromisso, de comprometimento, de disciplina, mas ao mesmo tempo você também pode ficar consciente um pouco mais dos obstáculos, da questão do fator tempo, o tempo das coisas mesmo, sabe? Às vezes a gente pode ter uma certa frustração quando percebe que as coisas não andam na velocidade que você gostaria, ainda mais você que tem um ascendente em Áries, que a velocidade, as coisas, né, tem que ser sempre rápido. Como está passando pela casa 1, que representa também o corpo físico, você também pode ficar mais consciente do próprio envelhecimento. Seja porque começa a sentir, dependendo da idade, né, algumas questões físicas mesmo, ou então se sentir um pouquinho mais cansado, diminuindo o fluxo, aceitando o ritmo das coisas, que não é fácil para a natureza de um ascendente em Áries. A questão aqui é a seguinte: se você brigar com o tempo, se entrar numa briga com o tempo, só vai gerar mais desgaste para você, porque você não vai conseguir acelerar o processo das coisas. Ao mesmo tempo, se você quiser construir, consolidar novos hábitos, cuidados com o corpo, de repente fazer uma dieta nova, praticar exercício, tá mexendo aqui com a sua casa 1, pode ser um bom momento para dar esse start, esse primeiro momento, esse primeiro movimento. É uma janela de tempo ideal para dar o primeiro passo. Depois, Saturno volta ali para Peixes a partir de setembro, para fechar todo o processo que ele abriu ali em 2023. Mas esses primeiros meses de Saturno em Áries, ali entre finalzinho de maio até 1º de setembro, é interessante você começar a ficar atento e perceber e começar os movimentos para quando chegar lá na frente em 2026, ó, você já está preparado, tá bom? Bom, em relação aos eclipses, os eclipses de 2025 no eixo Peixes-Virgem caem nas áreas 6 e 12 do seu mapa, sendo que a casa 6 está ligada à resolução de problemas, ambiente de trabalho, problemas de saúde também, tá bom? E a casa 12 ela tem uma questão relacionada a recolhimento, isolamento, a questão da saúde mental. Aqui você pode começar a perceber a conexão entre essas duas áreas, a saúde física e a saúde mental. O impacto, às vezes, dos hábitos, da rotina, de como você está executando o seu trabalho e o que isso também desemboca lá na sua questão mental. Então, aqui pode ser interessante você desenvolver práticas meditativas, iniciar uma terapia, que pode auxiliar você a perceber de maneira mais tangível, mais palpável, essa conexão entre mente e corpo e desenvolver isso. Lembra que são casas um pouquinho mais pesadinhas e eclipses geralmente apontam novas direções e mudanças, mas que não são das mais confortáveis, porque é um processo que começa depois de um grande apagão, né? Seja o apagão do Sol, no caso um eclipse solar, ou da Lua num lunar. Então, observe, as datas dos eclipses para você anotar: no dia 14 de março tem um eclipse lunar em Virgem, caindo na sua área 6. No dia 29 de março, aquele de Áries que eu já falei, caindo no ascendente. Depois, em setembro, 7 de setembro, tem mais um eclipse em Peixes, caindo na área 12 do seu mapa, e no dia 21 de setembro, um eclipse em Virgem, na casa 6. Eu gosto também de trazer aqui para finalizar o vídeo, né, a data da lua cheia que vai cair sobre o teu ascendente, porque as luas cheias são momentos onde a gente
enxerga o auge de uma situação, o ápice de uma situação, é um ponto máximo, né, de luz da lua. Então, observe como você se sente uns dias antes e uns dias depois dessa lua cheia em Áries, que acontece no dia 7 de outubro, e se tem alguma coisa que você almeja fazer, que está relacionada ao corpo, à saúde, à motivação, à sua direção de vida. Aqui pode ser um momento interessante de clareza e insights. Então, caderninho, caneta e anote, porque luas cheias geralmente a gente tem insights importantes, tá bom? Bom, esse é o resumo dos principais temas e estímulos para você que tem ascendente em Áries. Lembrando que para entender melhor o que esses pontos significam para você, é necessário ver como eles se configuram no seu mapa. E aqui você pode agendar a sua leitura de mapa do ano. As informações vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aproveita, curta e compartilhe esse vídeo também com seus amigos que têm ascendente em Áries. Um excelente 2025 para você e até o próximo vídeo.